Então vamos lá, agora vamos ver o código. Bom, em primeiro lugar, peço desculpas aqui para vocês da má qualidade da imagem, né? Enfim, eu fiz um desenho aqui, aliás, acabei escolhendo uma péssima cor aqui para caneta, né? Eu fiz de vermelho, né? Só para a gente ter uma ideia aqui, ó, como vai ser essa estrutura do nó, tá? Então, o nó, vamos supor que o T aqui, o nosso T seja 3, tá? Então, o T3 significa que eu vou ter, no máximo, duas vezes T menos uma chaves e vou ter duas vezes T, nossa, tá horrível mesmo, duas vezes T filhos, tá bom? Então, o T ele é o número mínimo de filhos que um nó vai ter. Então, sempre que. Na hora do split, deixa eu só. Tá, deixa eu falar certo aqui. É assim: um nó. O que, que um nó pode ser, tá? O nó ele pode ser numa árvore, né? Ele pode ser a raiz, ele pode ser uma folha, e se ele não for raiz e nem folha, ele vai ser um nó interno, tá? Então, por exemplo, deixa eu ver se a árvore está aqui ainda, né? Se eu não deletei a árvore. Ó, então, por exemplo, esse nó aqui, ó, é a raiz, certo? Esses nós aqui são folhas. Isso aqui é um nó interno, tá? Então, esse aqui é outro nó interno, esse aqui é outro nó interno, tá bom? Então, quando eu falo aqui, ó, desse T, o T é o número mínimo de filhos que um nó interno vai ter, tá bom? Beleza? E duas vezes T vai ser o número máximo, tá? Então ele sempre, lembra que assim, o que a gente viu lá é que o nó vai inchando, 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 aí quando ele chega na capacidade máxima, a gente quebra o nó no meio, né? E aí vai metade dos filhos para um lado e metade para o outro, tá? Então quando ele ficar cheio, que ele vai ficar com dois T filhos, a hora que ele quebrar, para um lado vai ter filhos, para o outro lado vai ter filhos também, tá bom? Então, nó interno nessa árvore, ele só vai surgir a partir dessas operações que a gente vai chamar de split, que é quando um nó inchou e foi quebrado em dois, tá bom? Então, se os nós internos só vão surgir a partir dos splits, então é óbvio que eles vão ter pelo menos ter filhos, tá? Então eles vão ter no mínimo ter filhos, no máximo dois ter filhos, tá bom? Beleza. Aí, ó, eu adotei a seguinte, eu fiz aqui uma decisão, né? Que é a seguinte, eu tomei, né, uma decisão aqui, que é a seguinte, eu implementei o código o mais fiel possível a como o código está aqui no Corme, tá bom? Uma decisão que eu tomei, enfim, de forma arbitrária. Não estou dizendo que o código tá bom pra caramba, nem estou dizendo que o código tá ruim. Eu só quis assim ser o mais fiel possível a como o código está no livro. Então eu estou usando o mesmo nome das funções, o mesmo nome das variáveis, tá bom? Que aí depois, se você quiser consultar no livro, aí fica fácil de você ver o que está no livro e o que está no código, tá bom? A única coisa que não dá para ser fiel aqui ao livro é que no pseudocódigo os vetores começam da posição 1. E no C, os vetores começam da posição 0, né? E aí, isso aí acaba mudando aí, às vezes onde lá vai ter um mais um, aqui não vai ter, enfim, sabe? Vai uns menos um, mais um, vão aparecer em lugares aqui diferentes do que está no livro. Então é só esse cuidado que tem que ter, tá bom? Única diferença aí basicamente é essa, tá? Então vamos ao código. Quais são os arquivos? E eu vou colocar o código lá depois no E-Disciplinas, tá? Então, quais são os arquivos aqui do nosso projeto? Vou chamar de projeto agora. Então, tem árvore b.h, árvore b.cpp e o main.cpp. O main é o que vai fazer o teste aqui, que vai inserir, vai criar, vai buscar, tá? E tem o Makefile que compila tudo isso, tá bom? Então já expliquei para vocês aí como funciona o Makefile, não vou voltar nesse assunto. Expliquei para vocês também o que é o ponto .h, o que é o ponto .cpp, espero que vocês se lembrem disso, tá?
Lá no Cormen, ele tem uma constante t aqui, ó, que é esse t que eu falei para vocês lá, que é aqui, né, o número mínimo de nós que um nó, filhos, né, que um nó interno vai ter. Esse t aqui, ó, eu estou definindo no meu código como uma constante, só que eu não posso deixar ele assim como t, porque o C ele tem um problema de conflito de nomes. Então, se outra biblioteca que eu estou usando usou já essa constante t, eu não posso usar, tá? Então isso é um problema de resolução de nomes aí do C, tá? E aí alguma, acho que o IOStream, eu não sei qual biblioteca que eu uso aqui, que ele já tem o t como uma constante, então eu não posso ter aqui no meu, um define, né? Eu não posso ter um define t aqui no meu. Então eu coloquei b3t, tá bom? Então esse B3T é o que lá no Corm, onde tem T, no nosso código vai ter B3T, tá? E aí aqui eu estou colocando como 3, tá? Você poderia pôr 5 aqui, ou coloca 2000 lá, que nem ele falou, ou 1001, né? Tá bom? Eu coloquei 3 para a gente poder testar as coisas e visualizar alguma coisa, né? Beleza. Qual é a estrutura aí básica de um nó, né? O que tem que ter um nó? Então ele tem um campo N, estou seguindo toda a nomenclatura do Cormen, tá? Então o N, o que é o N? É o tamanho, é quantas chaves estão inseridas nesse nó, tá bom? Aí o vetor, tá? Então isso aqui é um vetor, né? No C, o vetor é um ponteiro, né? No caso, o vetor de inteiros, então eu estou declarando ele como um ponteiro de inteiro, tá? Isso porque esse vetor vai ser alocado dinamicamente, tá? Então, eu poderia ter colocado, na verdade eu já sei, eu acho que eu podia ter feito assim, ó. E aí, porque eu já sei, né, o tamanho desse vetor vai ser 2 vezes B3T menos 1, né? Então esse cara eu já sei o tamanho dele, eu poderia ter feito assim. Mas o folha vai ser alocado dinamicamente. Então de um jeito ou de outro eu ia fazer a alocação dinâmica. Eu acabei fazendo as alocações dinâmicas para os dois vetores. Isso o Corm não fala lá, né? Porque o pseudocódigo não precisa fazer alocação de memória, né? Beleza? Então isso aqui vai ser o vetor que guarda as chaves, tá? Aí o C, eu estou comentando aqui que esse C vem de children, né? Que são a molecada, né? Os filhos aí, né? Aí, então, o filho é um vetor de ponteiro de nó, tá? Por isso que tem 2 asteriscos aqui, tá bom? Então, ele é um ponteiro para um nó, e aí, por isso daqui vem um asterisco, e o outro asterisco é porque é um vetor de ponteiros de nós, tá bom? Então, vai ser um vetor de ponteiros de nós. Aí, depois tem um campo booleano, que indica se esse nó é ou não é uma folha, tá bom? Então, se for verdadeiro é porque o nó é uma folha, se for falso é porque o nó não é uma folha, tá bom? Bom, a gente vai ter essa outra estrutura aqui, que é a árvore B, aqui abreviada, né, arvb, que aí o que ela tem? Ela tem a raiz só, tá? Então essa é a estrutura que guarda a árvore, tá bom? Isso por quê? Porque à medida em que você vai fazendo as inserções, você pode mudar a raiz da árvore, tá? E aí, como que você vai saber que mudou a raiz, né? Então você guarda essa estrutura que guarda a raiz para você, tá bom? Então no seu código, uma vez que você declarou lá, você tem a árvore, aí você segura esse ponteiro para a árvore e dentro dele tem o ponteiro da raiz. Se precisar mudar a raiz, aí o código vai lá, muda a raiz e você que está usando as funções aqui, você está guardando o ponteiro da árvore, não tem problema para você, tá? E eu estou seguindo aqui, estou repetindo aqui a mesma coisa várias vezes, mas enfim, eu estou tentando seguir mais ou menos o que está no Cormen, tá? Então lá no Cormen ele usa lá a árvore lá, obviamente sem definir a estrutura, mas ele usa essa árvore aí com esse campo raiz aí, tá bom? Outra estrutura que eu declarei aqui, que eu estou chamando de nó tracinho índice, né? Isso aqui é uma estrutura que ela guarda um nó e um índice, tá? Isso porque assim, num dos algoritmos aqui, ele devolve um par, né? Que é um nó e o índice que um nó, imagina que um nó, ele é filho de um outro nó, né?
Aí se você estivesse numa árvore binária, você poderia falar, ah, eu sou filho direito, eu sou filho esquerdo, né? Agora, como é uma árvore B, como que você sabe, né, se você é filho esquerdo? Quer dizer, não tem mais filho esquerdo e filho direito, né? Então, esse I, ele indica que você é o iésimo filho, tá? Então, iésimo contando do zeroésimo, né? Então, o primeiro filho de um nó é o zeroésimo, tá? Porque eu tô falando assim porque o I é o índice nesse vetor C lá do teu pai que aponta para você, tá bom? Então, em algum momento lá, ele vai querer devolver lá no algoritmo o X e quem é o, o índice lá que não, na verdade, não eu falei um pouco errado aqui. Na verdade, é porque eu estou falando de um algoritmo que não está aqui na minha frente, por isso que eu estou errando. No algoritmo, a gente vai ver que, na verdade, o que ele devolve é assim: é o nó e o índice dentro desse nó. Porque aí, tipo, você quer olhar para esse filho aí. Você quer olhar para esse iésimo filho do x, tá bom? Então, eu tenho que dar para você o x e tenho que dar o i, que é o índice do iésimo filho do x, que você quer ter a referência, e sabe-se lá por quê. Tá bom? Então, na hora que a gente usar isso aqui, vai ficar claro para que isso aqui serve, tá? Então, mas só a gente, ó, pelo menos a gente sabe que essa estrutura, ela basicamente é um par que guarda um nó e um inteiro i, beleza? E aí aqui estão as funções que a gente vai implementar, tá bom? Aqui, ó, tá. Essas funções aqui, ó, são as que estão no Cormen. Essas aqui são funções auxiliares que eu fiz aqui, tá bom? Então, essa última aqui é basicamente um construtor para essa estrutura aqui. Então, você me dá o x, me dá o y, eu te devolvo a estrutura preenchida aí com esses caras, só para o meu código ficar mais bonito lá. E aqui é uma função para imprimir a árvore, tá bom? Só para quando a gente inserir as coisas lá, a gente imprimir a árvore e ver como é que a árvore ficou. Certo? O resto aqui são as funções que estão lá no Cormen. Beleza? Então vamos ver cada uma delas aqui como funciona. Vamos começar aqui pela mais básica de todas, né? Então, como que cria uma árvore B, tá? Deixa eu até jogar aqui para cima. Vou falando com vocês e já vou arrumando aqui a ordem das funções. Então, quando eu quiser criar uma árvore B, como é que eu faço? Ó, deixa eu mostrar o meu main aqui, ó. Então, eu fiz assim, ó. Eu declaro a estrutura aqui, né? Árvore B. Aí eu estou chamando ela de T maiúsculo para seguir aqui a nomenclatura do Cormen. E aí eu chamo essa função aqui, ó, btCreate, e eu passo a referência do T, tá bom? Basicamente para ele fazer a inicialização dessa estrutura, tá? Eu não sei o quanto que vocês estão confortáveis aí com a alocação de memória no C e no C++, que existe alocação estática e alocação dinâmica, tá? Então, quando eu estou usando malloc, ou falloc, ou sei lá, qualquer alloc da vida, é alocação estática. E aí a alocação estática depois eu tenho que fazer free, né? Eu tenho que liberar. Alocação, desculpa, eu falei errado, né? Alloc é alocação dinâmica, tá? Então alloc, malloc, qualquer função que tem um nome parecido com esse, é alocação dinâmica. E aí na alocação dinâmica, eu sou responsável por liberar a memória depois. Então eu tenho que dar free depois. Já na alocação estática, não. A alocação estática, quando terminar essa função aqui, essa memória vai ser liberada automaticamente. Então, obviamente que, né, quando a gente pode fazer alocação estática, a gente prefere, né? Então isso eu estou falando de forma geral, tá? Existem casos e casos aí. Então aqui, ó, isso aqui é uma alocação estática, tá? Então eu estou declarando, isso no Java não tem, tá? Por isso que eu estou frisando isso. No Java não tem alocação estática de objetos, né? Só tem alocação estática de tipo primitivo, tá? Aqui, então, aqui é uma alocação estática de um, entre aspas, objeto, que a estrutura é quase como se fosse um objeto, né? Então, aqui eu estou fazendo uma alocação estática dessa árvore. E aí, aqui eu estou inicializando aqui os campos aqui dessa estrutura, tá bom? Então, vamos ver como que esses campos são inicializados, ó. Ele vai lá, aloca um nó x, tá? Aí aloca o nó x. Vamos ver como que esse nó é alocado aqui, ó. Vamos para cá, para essa função.
Eu estou passando aqui verdadeiro, né? Então, aqui ele só vai, ele quer saber se esse nó que você está alocando é folha ou não é, né? Então, o que ele faz? Aí o nó é alocado dinamicamente, ó, usando malloc, né? Então, depois, quando a gente for remover nó, que a gente não vai ver nessa aula de agora, mas quando a gente for ver, né? Tudo que a gente fez malloc, a gente vai ter que fazer free depois, tá? Então, vai ter alguma função aqui correspondente desse alloc node como free node, tá? Então, e aí liberando a memória do nó. Então eu vou lá, aloco o nó, guardo nessa variável x, aí eu digo que ele é folha, dependendo do que o cara me passou aqui, né? Então se é verdadeiro ou falso, depende do que foi passado aqui na função. Aí eu aloco o vetor para guardar as chaves, tá? Então já aloco o tamanho máximo aqui, que é 2 vezes t menos 1. Então essa é a capacidade máxima que ele guarda de chaves. Aí ele não tem nenhuma chave inserida ainda, então o n dele é igual a zero. E aí eu só vou alocar o vetor c se ele não for folha, tá? Porque a folha não tem filho, certo? Então se não tem filho, eu não preciso do vetor aqui que guarda os ponteiros dos filhos, tá? Então não vou alocar isso, tá? Aí depois, assim, você tem que conseguir ver aí na tua cabeça que uma vez que eu aloquei um nó como folha, ele sempre vai ser folha, ele nunca vai virar nó interno, porque uma folha, o que pode acontecer com um nó, né? Quando ele encher demais, a gente vai fazer o split nele. Aí quando você faz split, você vai criar um outro nó que vai estar no mesmo nível desse cara, né? E aí você vai dividir esse nó com esse outro novo aí, né? Então se eu era folha e eu fiz um split, eu vou jogar metade para essa folha, a outra metade vai para outra folha. Então ele continua sendo folha, ele nunca vai virar nó interno. Tá? Então, por isso que uma vez que eu aloquei esse cara como folha, então eu não aloquei o vetor C, esse nó nunca vai virar nó interno, então não preciso me preocupar, eu não vou precisar desse vetor C, tá bom? Agora, se eu aloquei ele como nó interno, né, aí beleza, aí eu vou alocar o nó C, que aí ele tem um espaço lá para os filhos, tá bom? Beleza. E aqui também a gente não está pensando ainda na remoção, tá? Pode ser que depois que a gente vai pensar na remoção, aí a gente tenha que pensar um pouco melhor nessas coisas que eu estou falando, mas por enquanto não vamos pensar na remoção. Beleza, vamos voltar para o create aqui então. Então ele criou esse nó vazio, que é uma folha, né? Porque ele é a raiz, mas ele é a folha também, né? Que ele não vai ter filho, né? E aí eu digo que a raiz da árvore é o x, que eu acabei de alocar, tá bom? Então eu criei a árvore, ela tem o t lá, que é a que guarda a árvore, e aí esse t aponta para a raiz, e a raiz é esse nó, que é uma folha, mas que não tem ainda ninguém inserido. Beleza? E isso aí que é criar a árvore. Beleza. Até aí tá fácil, né? Bom, essa função aqui ela é bem fácil, né? Assim, é a função que eu falei lá que era um construtor dessa estrutura. Então, se me passa o x e o y, eu vou lá, aqui eu estou declarando essa variável ni aqui, aí eu coloco, aqui eu uso ponto, né? Não é a setinha, porque aqui a setinha é quando você aloca, você tem um ponteiro, né? Então, o x é um ponteiro para nó. Aqui o ni não é ponteiro, ele é a própria estrutura. Eu aloquei ela de forma estática e não estou guardando o ponteiro para ela, né? Então é ponto, não é setinha, tá bom? Então ele copia, aí ele joga o x para cá, joga o y para lá e aí ele dá um return aqui nesse ni, tá bom? Aí, pessoal, quem não está confortável com isso, às vezes é bom pensar bem aí se você está entendendo isso ou não, porque aqui, ó, quando alguém chamar essa função aqui, ó, o que vai acontecer? Vai ter uma região da memória em que ele vai alocar essa estrutura e vai guardar o x e vai guardar o y. Quando acabar essa função, essa variável vai morrer, porque ela foi alocação estática. Lembra que eu falei para vocês? A alocação estática morreu a função, morre a variável que foi declarada dentro da função, né? Só que quem chamar essa função, a hora que ele devolver isso aqui, ele vai copiar. Quer ver? Vamos ver aqui, ó, rapidinho. Vou colocar no código aqui. Putz, aqui eu já estou dando return aqui direto, né? Aí fica difícil, né? Deixa eu fazer aqui só para vocês verem aqui, ó. Se eu declarasse assim, ó, nó
índice G, sei lá, igual a isso aqui. Então, acabou a função, ele matou aquela variável que ele criou. Só que ele copiou agora para esse G aqui, ó. Então, morreu a variável que foi declarada lá dentro, mas eu copiei os dados para essa outra aqui, tá bom? Certo? Então, eu não vou perder lá os dados. Tá? Então, você só faz isso porque, assim, no caso, o cara tem que saber trabalhar bem com isso, porque se você ficar copiando uma estrutura gigante, cheia de campos, né? Isso o seu código pode ficar lento, tá? Então você tem que saber a hora certa de trabalhar com ponteiro ou então trabalhar com a própria estrutura sem ser o ponteiro, tá bom? Nesse caso aqui não tem problema, é uma estrutura que guarda dois campos, então copiar isso aqui não é difícil, né? Certo? Beleza, até agora a gente meio que não falou nada com nada, né? Vamos agora falar das funções que interessam mesmo. Eu acho que antes de falar de busca, eu acho que eu prefiro falar vamos falar da busca, vai? Deixa eu ver aqui, qual que é melhor a gente falar primeiro? Acho que é melhor começar pelo mais fácil. É que eu só acho que fica estranho falar de uma busca de uma árvore que a gente nem sabe como a gente construiu ainda, né? Mas vamos falar, vai. Então vamos fazer a busca, tá? Então, se eu quisesse fazer uma busca aqui, ó, nessa árvore, tá? Pelo número 7, vai. Então, o que eu ia fazer aqui, ó? Eu ia buscar o nó 7 aqui dentro. Eu ia falar 7, enquanto 7 for... lembra-se, eu quero encontrar o cara, assim, o 7 é maior do que 4? Então eu vou pular o 4, certo? Aí eu vou falar assim, o 7, na verdade a pergunta é menor, né? O 7 é menor do que 6? Não. Então ele tá para lá do 6. Putz, acabou, né? Eu pulei o último cara aqui. Então o 7 tá para a direita do 6. Então vamos para cá, ó. Cair aqui. Aí eu vou procurar aqui, ó. 7 é menor do que 6? Ou igual, né? Se for igual, eu achei. É igual? Não. É maior? Então eu tenho que pular. 7 é igual a esse cara aqui? Encontrei o cara que eu queria. Né? Se eu estivesse procurando o 6,5, vamos supor que eu pudesse colocar o 6,5. Então, assim, eu sei que o 6,5 é depois do 6 e é antes do 7. Então eu teria que descer para cá. Aí eu ia procurar o 6,5, sabe? Até eu encontrar o próprio cara, ou eu cair numa situação em que eu sou maior do que o cara da esquerda e menor do que o da direita. Então, se eu sou maior do que o da esquerda e menor do que o da direita, eu desço. Tá bom? Ou então, quando eu passei tudo e aí eu não tenho mais cara da direita, aí eu desço. Ou então, quando eu já sou menor do que o primeiro cara, então eu já desço aqui para a esquerda logo de cara. Certo? É a mesma ideia da busca em árvore binária de busca, só que agora a árvore não é mais binária. Então, mas a ideia é a mesma. Então, a única diferença é que eu caio dentro do nó e aí eu tenho que ficar varrendo o nó inteiro para ver qual filho dele que eu vou descer, tá bom? Então ele começa aqui, ó, i igual a 0, aí eu tô sendo fiel ao código do Cormen, tá? Não me perguntem aqui se era melhor trocar esse while por um for. Eu simplesmente fiz essa opção de fazer o código igualzinho que tá lá no Cormen. Então vamos lá, começa o i do 0, lá no Cormen deve ser 1, né? Porque o primeiro elemento lá no vetor dele é 1. Aí eu vejo, enquanto o i for menor do que n, então isso significa que o i ele está dentro desse intervalo das chaves que estão inseridas lá. Lembra que n é o número de chaves inseridas. Então eu tenho de 0 até n menos 1, né? Então o vetor aqui, chave da posição 0 até a posição n menos 1 é onde eu tenho chave para olhar, né? Então esse laço está me dizendo assim, ó, comecei do 0, então enquanto o i é uma chave válida aqui, né, um índice válido dentro desse vetor chave, então se isso furar aqui eu já nem vou testar outra condição, certo? Certo? Que lembra que quando eu tenho um e lógico aqui, se ele furar na primeira condição, ele nem testa a segunda, tá? Porque ele nem poderia testar, porque se você acessar uma posição aqui fora do vetor, aí já viu, né? Vai dar problema,
tá? Então, se essa posição estiver fora, e aí o fora, aqui na verdade, sim, o n não necessariamente é o tamanho do vetor, né? O n é quantos elementos eu inseri no vetor, tá? Mas aí eu vou olhar um lixo de memória aqui. Mesmo que ele esteja dentro do vetor, para o nosso programa ele é um lixo de memória, tá? Porque ele não é uma chave válida, tá bom? Agora, se o vetor estiver lotado, aí essa posição poderia estar fora do vetor, que aí sim poderia dar uma falha de segmentação até, né? Beleza. Então, enquanto o i é uma chave, é um índice aqui válido dentro desse vetor de chave, deixa eu apagar isso aqui agora, né? E o k for maior do que a chave que está na posição i, isso significa que eu tenho que andar para frente, certo? Porque a chave que está aqui na minha mão, vamos dizer assim, ela é maior, quer dizer, ela é menor do que a chave que eu estou buscando. Então eu tenho que olhar para a direita, certo? Então eu estou nessa situação aqui, eu estou procurando o 8. Aí eu comecei do i aqui nessa posição. Aí eu falei, o i, enquanto o i está dentro aqui desse vetor, tá, beleza. E a chave que está nessa posição, que no caso é o 4, for menor do que o k que eu estou procurando, que é 8, então significa que eu tenho que dar um mais no i, certo? Então ele dá o mais no i. Beleza, e aí ele fica fazendo isso. Uma hora isso vai parar, tá? Ou vai parar porque o i é igual a n, então o n aqui nesse caso é 2, tá? Então 0, 1, 2, ele parou aqui, ó, no 2, seria fora aqui do vetor, né? Então, ou ele parou uma posição ali fora do vetor que eu estou falando é assim, né? Fora da quantidade de elementos que eu inseri no vetor, né? Então, ou ele parou por esse motivo, então a chave que eu estou buscando é maior do que todo mundo que está aqui dentro desse nó, ou então ele parou porque eu encontrei uma chave que é igual ou maior do que o K, tá bom? Aí, então eu saí desse laço aqui. Aí eu tenho que ver o que aconteceu, né? Então, se o i for menor do que n, então significa que eu parei antes de chegar lá no final do vetor. Eu parei, sei lá, se eu estivesse procurando o 5, eu ia parar aqui, ó. Então, o i estava aqui, eu ia andar mais um e ia parar aqui, né? Aí ele vai falar assim, bom, então parou aqui no meio. Aí agora eu tenho que ver se ele parou, porque eu encontrei a chave, então se eu estivesse procurando o 6, ele ia parar aqui também, né? Então se eu estivesse procurando o 5, ele ia parar aqui. Se eu estivesse procurando o 6, ele ia parar aqui também, né? Então se ele parou dentro do vetor e ele parou porque ele encontrou a chave, maravilha, né? É só eu devolver aqui para ele, ó. Então o que essa busca tem que devolver? Ela tem que devolver o nó que está lá, o elemento que eu estou procurando, e qual é o índice da chave dentro desse nó. Então ele vai devolver aqui, ó. Foi no nó X que eu encontrei o que você estava me pedindo, e dentro desse nó X eu sou a iésima chave, tá? E iésimo aqui começando do zeroésimo, tá bom? Então é isso que ele devolve. Beleza. Se ele não entrou nesse if, significa então que ele não encontrou a chave, certo? Não encontrou a chave. Ou porque ele caiu para fora do vetor, ou porque ele parou no meio, mas ele não parou porque ele encontrou a chave. Ele parou porque ele estava, sei lá, o 5, então ele é maior do que o 4 e menor do que o 6, tá bom? Então ele saiu, passou por aqui sem dar um return, ou esse caso, um 5 aqui poderia ser, ou então um 7, vai, que aí ele cairia para fora do vetor. Aí agora ele vai decidir aqui o que ele faz, né? Ele vai ver se é folha ou se não é. Se for folha, né? Porque assim, né? Se eu tivesse já encontrado o nó, eu teria parado aqui, né? Então não encontrei desculpa, a chave, né? Que eu estou buscando a chave. Eu não encontrei a chave, né? Então se eu sou folha, eu não tenho mais o que fazer, porque eu não tenho mais filho para buscar, né? Então se estou procurando o nó 9, né? Eu ia cair para cá, né? Ia chegar aqui 9, não existe 9, não tem filho, eu vou ter que devolver nulo, tá? Então ele devolve aqui, ó, o x é nulo e aqui eu estou colocando menos 1, só para dizer que, né, o índice é, enfim, aí eu tinha que botar algum número aí, eu botei menos 1. Beleza, o fato é que é nulo aqui, tá? Então, porque eu não tenho não encontrei essa chave. Agora, se não for folha, aí eu tenho que fazer a chamada recursiva
pro nó correspondente, aqui pro filho correspondente, né? Então, quando eu parei aqui, ó, com o i sendo 1, né? Então, 0, 1, o i é 1, né? Aí eu vou olhar o filho 1 desse cara, vai ser esse aqui, ó. Esse aqui é o filho 0, esse aqui é o filho 1. Então, ele vai ter que carregar esse nó aqui na memória, tá? Quer dizer, ele vai ter que fazer a busca, né? Vai fazer a chamada recursiva para esse nó, tá bom? E aqui, ó, então assim, ó, ele faz a chamada recursiva para esse nó, tá bom? Então o iésimo nó, o iésimo filho de x. E eu continuo buscando a minha chave k, que era a chave que eu estava buscando antes, tá bom? Aí, ó, eu coloquei comentado aqui, ó, disk read para esse nó. Por quê? Por enquanto a gente só está fazendo a implementação na memória RAM, a gente não está usando o disco ainda, tá? Então se a gente tivesse usando o disco, aí o que a gente ia assumir? Tá? A gente ia assumir que a gente nunca precisa fazer read no nó raiz, tá? A gente ia assumir que toda vez que eu modificar algum nó qualquer, tá? Seja ele a raiz ou não, eu teria que fazer um disk write para atualizar esse nó no disco, né? E aí toda vez que eu for ler algum nó, antes de eu ler esse nó, eu tenho que fazer um disk read nele, tá? Então aqui como eu vou fazer a chamada recursiva para esse nó aqui, eu tenho que carregar ele na memória RAM. Por isso que ele tem esse disk read aqui, tá bom? Mas por enquanto isso aqui vai ficar comentado. Beleza, pessoal? Acredito que ficou claro aqui como fazer a busca, né? Eu vou pausar aqui de novo para não ficar nenhum vídeo muito longo aqui. Vou terminar esse vídeo e aí eu faço o resto no outro vídeo, a inserção, né?